Tem um assunto que tá bombando e que não é muito a minha praia, mas eu acho interessante falar, porque envolve várias pessoas que vocês talvez se inspirem nelas, né? Influenciadores e também criadores de frameworks. O post do David, do DHH, criador do Ruby on Rails, falando que o Turbo 8 is dropping TypeScript. Então, o Turbo 8 está migrando de volta do TypeScript pro JavaScript. E teve várias outras pessoas que são bem influentes nesse mundo de desenvolvimento web, uma delas sendo o Tio, que talvez tu acompanhe aqui no YouTube, que ficaram meio que indignadas, eu diria, ou sentiram que isso foi feito na correria. Mas tem mais coisa envolvida e eu gostaria de ir dando uma clicada nos links aqui com vocês. O DHH começa falando aqui, ao que tudo indica, o TypeScript tem sido um grande sucesso para a Microsoft. Mas aqui ele fala, já vi muitas pessoas brilharem de alegria, mas ele nunca foi fã. E aí ele diz aqui que é com muito prazer que ele anuncia então que eles estão dropando o uso do TypeScript da próxima grande release do Turbo 8. Então, para quem não sabe, o Turbo 8 é esse repositório aqui. Ele te dá a velocidade de um aplicativo da web, de página única, sem a necessidade de escrever JavaScript. Então, o pull request que eles criaram foi há 2 dias atrás, então isso é bem recente, tá? Foi feito pelo Alberto aqui. Ele removeu o TypeScript. Então, 2.400 linhas removidas, 1.600 linhas adicionadas, 101 arquivos modificados. Tem vários revisadores, mas os dois principais aqui foram o DHH e o Kevin McConnell. E tem algumas mensagens aqui que eu acho interessante a gente analisar, e eu abri aqui a lista de contribuidores do projeto pra gente comparar, tá? Eu não tenho certeza se remover o TypeScript é a melhor abordagem, né? Pra mim, realmente ajudou na contribuição e sinto que ainda faz sentido usar para código em nível de biblioteca. O DX, que seria o Developer Experience, né? Experiência do desenvolvedor, que você obtém é realmente valioso e realmente ajuda a detectar bugs. E aí ele complementa aqui que ele também entende que pode ficar irritante muito rápido em certas situações, mas remover completamente tipagem, mesmo sem colocar arquivos de JSDocs, por exemplo, e ou DTS, é um retrocesso tanto para usuários da biblioteca quanto para contribuidores. Abrindo aqui a lista de contribuidores, a gente vê que o Marco de fato contribuiu, mas nesse ano aqui com 10 commits, né? Comparado com o DHH, que fez 95 commits, e o DHH é o terceiro maior contribuidor do projeto. Isso foi uma coisa que, quando eu abri isso aqui, eu até fiquei, tipo assim... Eu tava pronto pra criticar ele pelo fato dele ter sido a pessoa que fez o merge do pull request. E provavelmente ele é a pessoa, junto com o Kevin, que aprovou isso. Mas eu pensei, antes de olhar isso aqui, eu pensei, provavelmente ele nunca contribuiu, tá ligado? Mas não, o cara contribuiu desde o início e bastante nos últimos anos. Hidrate-se. A gente tem que dar esse mérito então pra ele, né? Não é alguém aleatório simplesmente por ser influente. Ele contribuía pro projeto. Se era renomeando variáveis, eu não sei. Pra mim, como que aconteceu, tá? O Alberto aqui colocou o pull request, ele viu que um contribuinte mandou a real, e aí ele, depois disso, já pediu o review das duas pessoas que ele sabia que ia aprovar. Tu sempre pede review de quem tu sabe que vai aprovar, tá ligado? Então ele pediu pra quem? Pro DHH e pro Kevin, né? É interessante que quem criou o pull request, o Albert, ele tá em 11º na lista de contribuintes, né? E por que eu tô abrindo isso? Porque open source é uma coisa muito louca, né? A gente acha que open source tem a ver com democracia ou com mérito, mas na verdade não é bem assim, tá ligado? Tem muito a ver com influência. Então, se tu for ver aqui, basicamente, alguém que está em 11º na lista de contribuintes recebeu a aprovação do terceiro maior contribuinte do sexto, mesmo outros contribuintes, ou a maioria das pessoas, tendo votado contra, eles mergearam esse pull request, né? Então, teve 773 dislikes nesse pull request. Então é meio interessante, né? A gente ainda não chegou num formato... Qual que é o melhor formato para open source, né? Principalmente uma biblioteca que é usada por várias outras bibliotecas e sistemas. Aí o Rick pergunta, tu considerou TSDoc para manter os tipos sem precisar compilar a base do código com TSC? Esse aqui eu acho que é importante a gente ler, tá? O Cian Doyle. Porque ele é o segundo maior contribuinte e ele simplesmente contribuiu muito mais aqui, né? 136
commits. E a gente já vai chegar nos influenciadores, mas enfim, com essa mudança perderíamos a maioria dos benefícios que obtemos com o sistema de delegação delegates que alimenta a maior parte da nossa arquitetura interna. Definir uma interface que mapeie retornos de chamada que aceitem argumentos só funciona realmente com algum tipo de imposição de tipo. Sem ele, as interfaces e os delegates tendem a se separar. Isso é muito comum, né? Quando tu começa a tipar, tu começa a ver outros design patterns aparecendo, né? Delegates, decorators, factories, porque as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido em usar design patterns. Se tu não tem tipagem, sendo ela forte, fraca, enfim, tu tem zero tipagem, qual que é a moral de tu ter uma interface e um delegate? Mesmo sem introduzir nossos próprios tipos, impor os tipos fornecidos pelo navegador tem sido extremamente valioso. Pessoalmente, me oponho veementemente à remoção total dos tipos. Quais são as principais fontes de atrito que motivam essa mudança? Então ele deixou uma pergunta aqui e eu diria que, tipo assim, cara, tu não endereçar essa pergunta do teu segundo maior contribuinte do projeto, uma rateada muito grande, tá ligado? Então vamos ver o que o Date8 falou. Reconheço plenamente que o TypeScript oferece algumas vantagens a algumas pessoas, mas ao meu ver os benefícios são evidentes nesse pull request. O código não apenas tem uma leitura muito melhor, mas também está livre de disputa de tipo e da ginástica necessária para agradar o compilador TypeScript. Por isso que muitos usam N, né? As pessoas que não são tão flexíveis na ginástica. Escrevendo todo o nosso código do lado do cliente na 37 signos aqui, agora em JavaScript puro e o mesmo com qualquer biblioteca interna, isso vai alinhar isso. Então, basicamente, ele está falando que, né, we write our client-side code at 37 signals now in pure JavaScript. Então, hoje na 37 signals ele escreve tudo com JavaScript puro. E o mesmo com qualquer biblioteca aqui interna. Só que, basicamente, então, o que ele está dizendo aqui é que muito obrigado por todas as contribuições, mas foda-se, tá ligado? A Turbo tem que alinhar com a minha empresa 37 Signals. Eu acho que isso é uma coisa que ficou um pouco ignorada. Todo mundo tá falando de JavaScript, TypeScript, mas eu não vi ninguém falando do intuito desse projeto open source aqui. E quem de fato é o dono. O open source já para mim já fracassou há muito tempo. Já falei sobre isso, né? O open source hoje em dia é marketing de empresa. Todo amor e agradecimento aos colaboradores que preferem o TypeScript. Este é um daqueles debates em que os argumentos provavelmente não mudarão a posição fundamental de ninguém, por isso não tentarei fazer isso. Exato. E aí ele fez o merge, então, do commit há 2 dias atrás. E aí tem muita zoeira, né? Teve muita zoeira nesse pull request aqui, pra te falar a verdade. Então, o Date8 fala, né? O fato é que eu gosto bastante de JavaScript. Eu diria que é a minha segunda linguagem favorita depois do Ruby. E sim, é um segundo distante, mas é um segundo, né? No entanto, esse não é um apelo para converter ninguém de alguma forma. Então, ok, ele não quer aqui converter tudo de TypeScript para JavaScript. Essa parte é importante, só porque o Turbo 8 está abandonando o TypeScript não significa que você não pode escrever o seu código de cliente nele ou usar qualquer biblioteca que o empregue. Podemos misturar e combinar, o que é maravilhoso. Tem certeza? Porque lá no teu comentário no GitHub, uma das coisas que tu falou é justamente que tu quer tirar o TypeScript do Turbo para alinhar com o que tu faz no 37 Signals, né? Então, se toda a comunidade daquela biblioteca tá dizendo para ti, não, eu quero TypeScript, e tu acha que tudo bem, o teu código ser usado com uma biblioteca que empregue TypeScript, por que então que tu tá sendo tão enfático e apressado para fazer essa mudança, né? E aí ele fala, so farewell, né? Então, adeus, TypeScript. Que você traga muito rigor e satisfação para a sua tribo enquanto permite que o resto de nós aproveite o JavaScript no espírito glorioso que foi originalmente projetado, livre de tipagem forte. E aí ontem ele postou esse outro artigo aqui, né? Hooliganism. É o vandalismo, né? Então, o hooliganismo de código aberto e o colapso do TypeScript. E aqui é onde ele começa a criticar um pouco alguns influenciadores, porque se vocês forem lá no projeto do TypeScript, vocês vão ver que depois desse pull request para remover o TypeScript, eles receberam pull request para adicionar TypeScript. E um dos pull requests que mais bombou, obviamente, foi desse influenciador, do Tel3G,
onde ele basicamente coloca o TypeScript de volta e ele comenta aqui de uma forma muito humorada sobre JavaScript. E, enfim, recebeu mais de centenas de comentários, né? E aqui ele fala uma coisa que eu consigo entender, né? Ele falou que o peso do debate ele foi conduzido por pessoas que não tinham absolutamente nenhum interesse nos detalhes do Turbo. As pessoas que compareceram à cruzada por uma narrativa que lhes conta apenas os incompetentes ou os malévolos negariam a glória divina de seu superconjunto. Por que ele fala dessa forma, meu? Mas ele fala aqui, né, que essa onda, digamos assim, por exemplo, do Thiel, o Thiel não é contribuinte do projeto, tá ligado? Mas ele criou um pull request para adicionar o TypeScript de volta. Aí, assim, tem o tweet do Thiel aqui falando: eu estou grato por DHH, engenheiros incompetentes adoram defender suas decisões terríveis, ótima maneira de identificar pessoas que você deve ignorar. E eu acho que é isso que o DHH fala aqui quando ele fala que foi bem forte, digamos assim, foi meio hooligan. Thiel também falou que isso não é sobre TypeScript, né? Então o que ele fala aqui? Se fosse apenas sobre o TypeScript, a crítica seria justa, né? Isso é sobre alguém que teve 1/3 de seus funcionários pedindo demissão durante um all hands devido ao seu comportamento. Tá, então, ok, cara, beleza. É o justiceiro, tá sendo meio justiceiro, né? Quase encerrou o Rails Conf porque ele foi convidado a co-keynote em vez de ser o único keynote. Tudo válido até aqui, tá ligado? Eu concordo com ele. Regularmente bloga tomadas terríveis. Não me fale sobre a saída de nuvem novamente, por favor. Então, saiba a quem você está defendendo. O histórico do DHH é terrível, fora do próprio Rails. Cara, eu acho que são críticas diretas ao DHH aqui, que são críticas válidas. É meio estranho, entendeu? Tudo é meio estranho. Por exemplo, é estranho o DHH mudar ou dar o aval, né, pra mudar. Provavelmente foi uma pressão dele, porque quem escreveu o pull request marcou ele, né, pra fazer o merge. Mas mudar o turbo pra alinhar com 37 Signals, em 3 horas fazer um merge disso, ignorando contribuidores maiores do que ele mesmo, ignorando o debate, não foi feito uma issue antes para debater isso para depois eu mover, se foi no privado. Então isso por si só já é muito estranho, né? Aquele open source de mentira, onde tu tem poucas pessoas que não são as maiores contribuintes tomando decisões, por motivos que não estão só dentro daquele repositório, né? Motivos que são externos, interesses comerciais, talvez, ou de imagem. E ao mesmo tempo tu tem, assim, eu sou contra aquela pessoa, aquele contribuinte, eu sou contra aquela pessoa. Então eu vou mandar a minha galera lá zoar essa mudança técnica que essa pessoa tá fazendo em vez de debater o TypeScript, né? Então, as duas coisas me parecem estranhas. Errado e certo não se sabe, eu não saberia julgar. Mas isso aqui, de fato, pra mim é meio zoado, tá ligado? Então ele falou aqui, né? Isso levou a vários pull requests ridículos para adicionar TypeScript de volta, completos com a correria acumulada que lembra aqueles que destroem as ruas depois que seu time favorito perdeu uma partida. As zombarias e os emojis de foguetes e os looking good to miss. Houve até uma solicitação de pull para excluir completamente o repositório Turbo. Então, basicamente, foi meio que a comunidade indo contra aquela mudança e chamando atenção para reverter de alguma forma, né? E que, de novo, talvez seja justo, porque os maiores contribuintes daquele repositório não estavam de acordo com a mudança. E pessoas que não são contribuintes foram lá para ajudar a causa, mas não pela causa, mas por quem estava causando. E um problema para mim, né, pessoalmente, ser removido do projeto que a 37 Signals fundou, financiou e continua a ser o principal mantenedor. Ao lado de outras questões apenas gritando slogans. Apenas hooliganismo de código aberto absolutamente desequilibrado. Então, é isso? Ainda vai dar muito o que falar, mas o que tu me diz de tudo isso? Qual que é a tua opinião? Se tu não tem opinião, só comenta aqui embaixo. Tu prefere TypeScript ou JavaScript? Comenta TypeScript ou JavaScript.